chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda hoje, dia 2 de novembro de 2011, quarta-feira, feriadão, feriado de finados. E a gente aproveita para começar essa quarta-feira e começar o Você Bonita com muito pique, com muito alto astral. Claro que feriado a gente pode descansar um pouquinho mais, né? Aliás, vai programando o que você vai fazer mais tarde. Mas agora, fique ligadinho no Você Bonita, porque o nosso programa hoje está uma delícia, super especial, com assuntos que eu tenho certeza que você vai adorar. No segundo bloco, a gente vai falar de um assunto que eu achei o máximo. A gente vai saber os 6 motivos, os principais, mas os 6 principais motivos para ingerir líquidos. E a gente vai ensinar aqui águas diferentes, águas aromatizadas. É muito bacana. Sabe quando você chega aí num restaurante ou mesmo em algum hotel e você vê aquela jarra toda bonita com água e algumas rodelas de laranja ou mesmo aquela casca de limão siciliano, deixando a jarra linda, né? E deixando também aquele sabor e aquele perfume na água que está ali. Então hoje, além de ensinar e dar dicas de o quanto você deve ingerir de líquido todos os dias e os principais benefícios à nossa saúde dessa ingestão de líquidos, a gente vai mostrar também como fazer essa água aromatizada. Eu achei a ideia super bacana, fica muito lindo e a gente ainda tem a sensação que está ingerindo aí líquidos diferentes, né? Porque às vezes a gente pode enjoar, olha lá que legal, a gente pode enjoar da água, né? A água muitas vezes, para quem quer tomar alguma coisa diferente, que tem um sabor, a gente sabe que o refrigerante não é recomendado porque tem muitos conservantes, muito sódio, então tem que beber água. Só que não precisa ser aquela água tradicional do dia a dia, sem gosto, sem sabor e sem aquele perfume. Então a gente vai ensinar a aromatizar, deixar um gostinho delicioso. Tudo isso no segundo bloco. Então não saia daí que o programa vai ser muito legal, vocês já viram, né? Nossa cozinha já tá lindíssima, toda impecável, enfeitada aí, com a água aromatizada. Mas a gente vai abrir o programa de hoje com outro assunto que eu também acho importantíssimo para a nossa saúde. Agora que tá chegando o verão, vocês sabem que muitas vezes, quando esse período se aproxima, a gente tem diversos problemas. E aí, é claro que muitas vezes a gente esquece de alguns deles. O primeiro deles, quando a gente vai tomar sol, você passa ali o seu protetor solar, você coloca um bonezinho e toma o seu sol. E as lentes dos óculos escuros que você utiliza? Já parou para pensar na importância dessas lentes? Mesmo quando você vai para a praia ou fazer uma atividade física a céu aberto, num parque, a gente tem que proteger os olhos. E hoje o aumento da pirataria com esses óculos a gente sabe que é muito grande. E por serem baratos e serem idênticos àqueles óculos originais, de marcas inclusive famosas, muita gente opta e escolhe aí esses elementos e esses óculos para o dia a dia. Sabe qual é o problema? Vários. A gente vai saber todos eles agora. Quem volta ao programa que vai contar a nossa pauta de hoje, que é de olho nas lentes, é a doutora Raquel Gomes, que é oftalmologista. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Prazer é meu. Fique à vontade. Olha, é muito legal quando a gente vai poder falar dos óculos, porque é impressionante como as pessoas se enganam de fato hoje quando elas vão escolher as lentes, né, doutora? A gente tem aí diversas marcas às vezes que nem são tão famosas, mas que se preocupam com isso. E outras que imitam as grandes marcas e que não tem a menor preocupação, que o óculos custa um valor muito baixo e que a gente sabe que pode ter problema. Então eu queria começar nosso papo te perguntando o seguinte: hoje, quais são os problemas que podem surgir com o mau uso dos óculos e das lentes nos nossos olhos? As lentes que são feitas para proteção solar, elas têm que ter um filtro, né? Tá. Na verdade, esse filtro é o mais importante do que até mesmo a cor da lente, né? A maioria dos óculos, até mesmo os óculos de grau que a gente utiliza, eles têm esses filtros. Então, a importância no óculos de sol é a presença do filtro. Tá? É muito difícil a gente saber, quando compra um óculos, se ele tem esse filtro adequado ou não. Entendi. E é muito difícil a gente encontrar aparelhos que meçam esse grau de proteção. Porque a olho nu não dá pra ver. Se você levantar o óculos e colocar ele com
contra o sol, não dá para ver a lente. E mesmo no consultório, isso não é uma coisa que todos os oftalmologistas têm, é um aparelho um pouco mais caro, que exige uma tecnologia nova. Então, assim, o ideal é você ter um óculos de uma boa procedência, porque como você não vai ter como medir se tem esse filtro ou não, então o ideal é você ter um óculos de procedência que você tem como garantir, tá escrito lá, filtro VA, filtro VB, e aí você fica mais tranquilo de utilizar. Então, já que você citou o UVA e o VB, vamos explicar, porque tem muita gente que ainda confunde que mesmo, agora a gente está chegando no próximo ao verão, ainda estamos na primavera, já temos dias ensolarados, mas mesmo aqueles dias que o céu está nublado, tem que usar o óculos escuro, né? Tem que usar, e mesmo no inverno, porque a gente tem dias de inverno muito claros, com muito sol. Claro que no verão essa incidência de raios aumenta, né? A gente fica com uma incidência muito maior, mas a gente tem que se proteger o ano inteiro, principalmente no Brasil, que também a gente tem os estados do Nordeste, que tem sol 365 dias no ano. Então, verdade. A gente tem que se proteger sempre e lembrar que desde a infância a gente tem que usar o óculos, não é só adulto que tem que usar, desde pequenininho. Então, óculos escuro infantil tem que usar. É recomendado, não é só um charme das mães com as crianças, não é frescura, não tem que utilizar, porque a nossa longevidade aumenta, né? A gente está chegando aos 80, 90 anos e desde a infância a gente vai acumulando esses danos solares, né? É a mesma coisa com a pele, acontece no olho, no olho e na pálpebra. Então, desde criança já tem que criar o hábito de usar os óculos de sol. Então, voltando aos raios UVA e UVB, qual a diferença? Como que a gente consegue perceber a incidência desses raios e fazendo aí uma relação até com as nossas lentes? Tem lente que protege só com UVA, tem lente que protege só com UVB? A maioria protege contra os dois tipos de raios, né? Um, ele tem um efeito mais superficial e o outro tem um efeito mais profundo nas estruturas, né? Tanto na pele como no olho. Mas a maioria dos óculos tem a proteção para os dois tipos de raio. O importante é usar, o importante é estar protegido e utilizar. Quem utiliza o óculos pirata que não tem essa proteção, ou pelo menos tem ali uma garantia que existe, mas que na verdade não existe, a longo prazo, o que pode acontecer? É o mesmo que ela se ela não tivesse utilizando os óculos, né? Ela está ali achando que está protegida e na verdade não está. Em alguns casos, isso até pode agravar alguns problemas, porque quando a gente coloca um óculos de sol, a nossa pupila tende a aumentar um pouquinho. Então, esses raios atingem um pouco mais a retina, eles têm um acesso maior à retina, podendo causar lesões na retina pelo sol, lesões solares na retina. Então, um problema diretamente ligado é esse, na retina. Exatamente. Né? Então, diminui a visão. A longo prazo pode levar a degenerações na retina, problemas na retina e pode levar até a cegueira em alguns casos. Olha, e a gente raro, mas a gente... E a gente não está nem preparado para isso, né? Quando faz o uso aí de óculos que não tem a proteção necessária. Vamos mostrar umas imagens, então? Eu sei que a gente tem umas imagens que mostram alguns problemas que podem ocorrer. Esses problemas independem da idade, né? Geralmente é um acúmulo. Olha lá. Então a catarata é uma outra doença que a gente que está relacionada à exposição solar. A gente observa mais nos países que tem uma maior incidência solar e é mais precoce a catarata, ela é mais avançada em quem tem exposição solar, né? Olha, que então os trabalhadores, pessoas que trabalham na rua, na lavoura, os vendedores ambulantes, eles tendem a ter uma catarata mais precoce e mais madura pela incidência do sol. Olha que interessante. Então, uma doença aparentemente que pode ocorrer numa fase já idosa, exatamente, pode vir mais cedo, quando a pessoa tem muita exposição ao sol. Exatamente. E não faz o uso devido das lentes dos óculos escuros. A catarata é uma doença multifatorial, ela tem diversos fatores, genéticos, alimentação, uso de medicações, mas a gente observa que o sol realmente ajuda, a evolução é um pouco mais rápida em quem tem a exposição mais acentuada ao sol. Olha, interessante. Vamos ver a próxima? Mais uma catarata, esse aí já é um caso mais avançado. Bem avançado. Bem avançado. Nesse caso, o paciente nesse caso está cego, ele não está enxergando nada. Não está enxergando nada. E aí é indicado a cirurgia. Então, tem reversão? Tem.
Se ele não tem nenhum problema na retina, né? Porque às vezes a pessoa, além da catarata, tem outros problemas, né? Tem alterações na córnea, na retina. Mas se o paciente tem uma retina saudável, com a cirurgia ele tem uma reversão total da visão. Olha que bacana. Então, também, quem cuida dos olhos, aí utilizando as lentes necessárias, com a proteção, e tem uma tendência genética a desenvolver uma catarata, ele tem mais chance dessa reversão, se ele tiver um cuidado ao longo da vida, né? E ele vai ter catarata mais tarde, mais tardiamente, né? Perfeito. Vamos para a próxima, então? Essa daí? Isso é um tipo de tumor que não está tão relacionado ao sol, mas às vezes, quando a gente olha essas lesões na superfície do olho, muitas delas estão relacionadas à exposição ao sol, né? Tem uma foto aí do pterígio, eu não sei se ele pode mostrar pra gente, que é a doença mais relacionada da superfície ocular, relacionada à exposição ao sol. Será que é a próxima? Pode ser que seja a próxima que a gente tem aí pra mostrar. O pterígio, ele é muito prevalente, muito prevalente. Ele começa com uma lesãozinha que chama pinguécula, bem no cantinho do olho. Todo mundo, às vezes, olha no espelho, vê uma manchinha amarelinha, que às vezes fica vermelha. E isso vai evoluindo, vai crescendo em direção à pupila. Pode causar baixa de visão e o aspecto estético é ruim, né? O paciente geralmente se queixa do aspecto estético, porque fica essa mancha branca e o olho ele se irrita muito facilmente. Então o olho fica vermelho, irritado. Então isso é até pra gente se identificar. Quem notar aí uma manchinha amarela, que vai ficando avermelhada. E que vai crescendo, ao longo dos anos, ela vai crescendo em direção à pupila. Isso muita gente confunde com catarata, chama isso de catarata. E não é. O nome é? Pterígio. Pterígio. Isso é muito comum, muito comum. É uma das doenças mais comuns no consultório oftalmológico. E a gente consegue melhorar esse efeito? Então, isso, depois que ela aparece, só é possível retirar e tratar cirurgicamente. Tá? Mas é uma doença que é relacionada à exposição solar, que a gente observa em surfistas, trabalhadores na lavoura, que se expõem ao sol frequentemente, né? Quem vai muito à praia. Muito à praia. Toma sol. É muito frequente, principalmente as pessoas mais claras, né? Que desenvolvem mais. Desenvolvem mais. E olhos, a cor dos olhos, não tem nada a ver? Ou nesse caso, são mais sensíveis os olhos claros? Do mesmo jeito que a pele clara, ela tem mais... ela não tem uma proteção natural ao sol, né? Porque a melanina é uma proteção natural ao sol. Então, o olho claro, não é só a pupila que é clara, não é só a íris que é clara, né? Toda a retina não tem aquela proteção da melanina, que é uma proteção natural ao sol. Então, quem tem os olhos claros, de fato, os olhos são mais sensíveis, precisam tomar mais cuidado. Da mesma forma que a pele clara. Que interessante, porque às vezes a gente brinca, né? Que fala, os olhos claros, mas são mais sensíveis. Mas então é verdade, não é uma frescura de quem tem olho claro, não. Não é. Agora, a sensibilidade ao sol, porque algumas pessoas, quando saem só falam, nossa, aquela sensação de mal-estar, isso é independente da cor do sol, está mais relacionado ao tamanho da pupila. Porque algumas pessoas têm uma pupila um pouquinho menor, outras um pouquinho maior. E é isso que então dá essa sensação de mal-estar. Entendi. Quando se expõe ao sol. Quando se expõe ao sol. Às vezes uma pessoa não consegue abrir os olhos de jeito nenhum e outra, com a mesma luminosidade, consegue se manter aí com os olhos abertos o tempo todo. A gente tem mais uma imagem de conjuntivite. A conjuntivite, onde ela entra aqui no nosso assunto? Ela está próxima também, a gente consegue manter aí a vista mais saudável se a gente fizer o uso correto das lentes e dos óculos, inclusive prevenindo a conjuntivite ou não? Não, conjuntivite é uma doença infecto-contagiosa na maioria dos casos. Né? É uma doença geralmente, na maioria dos casos, viral. Isso é uma das doenças causadas pela exposição ao sol. Essa é uma das doenças. Essa daí não é da conjuntivite, então. Não é conjuntivite. Essa não é conjuntivite. Vamos voltar. Essa é outra doença que pode ser ocasionada. Exatamente. Porque há uma alteração desse tecido superficial do olho que está relacionado à exposição ao sol. E quando acontece... algum problema acontece nas duas vistas ou pode acontecer uma só? Pode acontecer num olho só. Não necessariamente é nos dois ao mesmo tempo. Pode começar em um primeiro e depois o outro desenvolver. Mas pode ocorrer então nos dois também? Nos dois simultaneamente, pode. E no caso da conjuntivite que você estava explicando? Então, a conjuntivite é uma doença infecto-contagiosa, como eu disse. O óculos não protege. Às vezes a pessoa fala, vou sair de óculos. Vou pro shopping de óculos, vou pro cinema de óculos, não tô passando para ninguém a doença. Não é bem assim.
todas as doenças infecto-contagiosas, principalmente do olho, do nariz, face, até mesmo pela respiração você pode transmitir, um ambiente fechado, né? Então, o óculos de sol não previne conjuntivite. E no verão agora, com o aumento do calor, a gente aumenta a condição para desenvolver a conjuntivite? Sim. Sim, né? Sim, a gente observa no verão um aumento... Um monte de gente aparece com conjuntivite. Muita gente. Porque a umidade do ar e o calor propiciam essa transmissão. Entendi. Né? O vírus, as bactérias, geralmente é viral a conjuntivite. O vírus ele tem uma condição mais favorável para contaminação e contágio. E a gente observa, a gente tem aumentado. Agora, no último mês, a gente teve um aumento no número de casos de conjuntivite. E para tratar a conjuntivite? Geralmente ela é viral, então não tem muito o que fazer, né? Da mesma forma, uma gripe, a gente tem que esperar o nosso organismo reagir e tratar, né? Então o ideal é a higiene, né? O afastar o contato muito próximo com as pessoas, o afastamento do trabalho, porque vira realmente uma epidemia, né? Uma pessoa transmite para todo mundo em casa, transmite para todos no trabalho e isso é uma coisa que vai se alastrando, né? E pode demorar para aparecer, né? Às vezes tem alguns vírus que é em torno de 24 horas você já tem o início da doença. Outros pode demorar 3 a 4 dias. Uau! Então, às vezes você entrou em contato com uma pessoa 3 dias atrás e nem sabe que ela está com conjuntivite e agora você está com conjuntivite. Nossa, então, é uma doença que depois que você pega, não tem muito o que fazer. O ideal é você se afastar das pessoas, né? Tudo separado. E muita higiene, né? E o ideal é procurar um oftalmologista, porque geralmente a gente não tem certeza que é conjuntivite, né? A gente tem que ter uma avaliação, porque pode ter outra coisa, né? A gente sempre acha o olho vermelho, irritado, é conjuntivite, nem sempre. Pode não ser. Pode ser até o início de um desses problemas que a gente mostrou aqui pelo abuso do sol na vista, né? Abuso do sol. Agora, uma última pergunta, que agora eu fiquei curiosa. Bom, a gente está aqui no estúdio, muita iluminação, luzes e tal, e todo mundo trabalha em algum ambiente que também tem muitas luzes. Aqui no estúdio a gente tem um pouco mais, mas eu acho que todos os ambientes têm aí a sua iluminação. Elas também agem como o sol ou não? Elas realmente têm um efeito, elas não são totalmente inertes, mas é diferente da exposição solar, né? É diferente. O sol realmente é mais potente nesse sentido. Mas a gente observa que também tem um efeito. Essas luzes... Aqui no estúdio você está mais propensa. Eu preciso entrar de óculos escuros. Agora ela vai ter os óculos de sol. Mas aqui não é tanto tempo. Assim, a gente não fica olhando diretamente para a luz. Quando a gente olha diretamente para o sol, isso também aumenta a incidência dos raios solares. Não, com certeza. Isso Então não é para olhar para o sol. Não é para olhar para o sol. A gente tem casos, principalmente quando tem eclipse solar, o pessoal vai lá com a radiografia olhar para o sol, ou até mesmo óculos de sol, não pode fazer isso. A gente tem casos de cegueira aguda por causa dessa exposição direta ao sol. Então não é para olhar para o sol, eu não vou olhar para as luzes aqui no estúdio e a gente tem que manter sempre as lentes que têm a proteção UVA e UVB todos os dias. Quais são os principais horários que a gente tem que usar os óculos escuros? Das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Todos os dias. O horário do almoço, geralmente o pessoal sai para a rua, né? Tem que usar o óculos de sol, então, tem que proteger. Não é frescura. Porque é uma coisa acumulativa, né? Não é uma coisa que é em 1 mês, 2 meses. É durante a vida toda. Desde pequeno a gente vai acumulando esse dano, né? É verdade. E aí quando vai ver, a única solução é a cirurgia. E aí é mais um problema, enfim. E tem doenças que não são reversíveis, né? Como essas doenças na retina que eu comentei. Essas não tem algumas delas não tem como reverter. Então é importante a proteção. Perfeito. Agora, numa boa, não é frescura, porque tem um monte de gente que não usa os óculos e que aí fica falando das outras pessoas, nossa, ela tá de óculos, nossa, nem tá sol. Não é frescura, tem que usar as lentes com proteção. Eu vou passar então, quero te agradecer muito, doutora Raquel. Obrigada por ter vindo mais uma vez, estava com saudades, já teve que você não vinha, né? Eu vou deixar aqui o contato para quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos ligados aí aos nossos olhos, afinal... Tem que cuidar, imagina, dos olhos, da vista, e tem que procurar sempre o oftalmo. Às vezes a gente vai deixando, espera o problema chegar, não vale a pena, porque às vezes quando ele chega ele já está muito agressivo. O site é o www.olhospaulista, com H, né, na frente dos olhos, então olhospaulista.com.br.
e o telefone é o 0 operadora 11 4126-6464, 4126-6464. Muito obrigada, Carol. Até a próxima. Te receber, volte. Com certeza. Porque agora no verão eu acho que a gente vai ter muito assunto, muitas doenças que podem aumentar a incidência agora nesse período, né? Ok, obrigada. Te espero. Tchau. Até a próxima. Gente, tem que cuidar dos óculos, não é frescura os óculos escuros. Se algum dia eu entrar aqui no estúdio de óculos, ninguém vai rir. Porque é verdade, você viu que ela disse que as luzes aqui do estúdio também são fortes, então a gente tem que se proteger. Pode tomar sol? Claro que pode tomar sol. Tem que passar o protetor solar, utilizar os óculos escuros e, além de tudo isso, ter aí o cuidado de preferir sempre, né, o sol nos horários que ele não está tão forte. Eu sei que às vezes a gente fala, ah não, eu vou acordar meio-dia no sábado, vou tomar sol até 3, 4 da tarde. Preste mais atenção, isso pode não ser tão bom, né? Então ficar com a corzinha de saúde, tomar um sol de vez em quando, é bacana, com responsabilidade. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, muito rápido, porque na volta o papo vai ser tão bacana. A gente vai mostrar aqui, vamos conhecer os 6 principais motivos para beber bastante líquido. Agora, não só a água, a gente vai modificar um pouquinho aquela água. A gente vai deixar a água com um perfume diferente, com um sabor diferente, vai ficar muito legal e super bonito para você servir na sua casa. São só 2 minutinhos, eu volto já.